Fala, Tanak! Com esse lançamento da caixinha turbo da Nubank, muita gente veio me perguntar: Japão, será que é o melhor lugar agora para a gente colocar a nossa reserva de emergência? E aí eu acabei juntando com uma outra questão que muito Tanaka também vem me perguntar sobre onde colocar o caixa, né? Que é aquele dinheiro que você reserva uma parte para você poder investir em melhores oportunidades, já que agora esse custo-oportunidade está muito grande, na verdade. E o custo-oportunidade, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, fica maior à medida que os juros estão muito altos. E justamente é o momento que a gente está vivendo exatamente agora. Então, eu trouxe para vocês os 6 melhores lugares para você colocar tanto a sua reserva de emergência como também o seu caixa para quem já investe há mais tempo. Tanacão, o bagulho tá doido para quem já investe há mais tempo que não sabe onde colocar dinheiro, né? Bolsa sobe, a bolsa cai. Meu Deus do céu da terra, Trump aumenta a tarifa, Trump desaumenta, o Xi Jinping vai lá e truca, tá uma loucura só. Em paralelo a tudo isso, para quem tá fazendo a sua reserva de emergência, ó, tá num lindo momento, Tanacão. Meu Deus do céu da terra, pro investidor iniciante, tá lindo, maravilhoso de tudo que é lado, não é verdade? Mas, como eu falei para vocês, para quem está começando a investir, é muito importante ter primeiro a sua reserva de emergência. Podem ser 6 meses do seu custo fixo, se você for CLT, porque você vai ter ali o acertinho, consegue sobreviver por mais tempo. E agora, se você for autônomo, são no mínimo 12 meses. Mas no fim do dia você tem que ter o dinheiro que você pode, obviamente, né? Mas que você se sinta confortável. Então tem gente que deixa 36 meses, tem gente que deixa 2 anos, tem gente que 4 meses deixa suave, tem gente novinha que mora com os pais que deixa zero, Tanaka. Então, no fim do dia, a reserva de emergência tem que ser o que é bom para você e simples assim. O que a gente tem que saber é onde a gente vai alocar nosso dinheiro. Então, como teve esse boom dessa caixinha da Nubank, eu também aproveitei para trazer aqui para vocês outras opções de reserva de emergência. E para isso a gente vai utilizar primeiro uma planilha aqui de comparador de renda fixa, tanto aqui do Brasil quanto lá dos Estados Unidos também. Aqui, ó, se a gente olhar nessa planilhazinha aqui, você consegue escolher o ativo aqui. Então, você pode escolher CDB, CRI, CRA. Normalmente é legal você utilizar para comparar se um CDB é melhor que um CRA ou um CRI, ou uma LCI e uma LCA é melhor que um CDB, que normalmente essa é a grande questão, né? Talvez aqui seja para alguém que está mais intermediário e avançado, mas basicamente esse aqui não é isento de imposto de renda. Esses dois aqui são títulos de empresa, o CRI e o CRA. E esses outros dois aqui são emissões bancárias, a exemplo do CDB, só que esses 4 são isentos de imposto de renda. Debêntures também são emissões de empresa, de dívida, mas às vezes pode ser isentas e às vezes não. E bonds são títulos como se fossem as debêntures, só que negociadas lá fora. Então, aqui você consegue ver tudinho bonitinho. E aqui nesse caso, como a gente vai fazer a nossa reserva de emergência barra caixa, é importante que esse título seja pós-fixado e indexado à CDI. Então, a gente pega aqui, ó, você pode escolher aqui, ó, se é pré-fixado, CDI mais, especial ou dólar mais. Então, aqui eu coloquei todos pós-fixados, aqui eu escolhi uma taxa e aqui eu vou mostrar só para vocês os valores aqui dos emissores que a gente tem. A gente tem até 180% do CDI. Aqui você coloca o vencimento e o vencimento aqui é muito importante. Eu só deixei aqui esse modificado para mostrar para vocês, ó, por conta da tabela de imposto de renda. Ó. Se colocar aqui mais curto, ele aumenta aqui o imposto de renda porque a gente segue essa tabela aqui, né, que é a tabela regressiva de imposto de renda. Aqui embaixo você pode colocar as expectativas de CDI do futuro. Então, por exemplo, agora a gente está em 14,25, mas a expectativa é que na próxima reunião já vai para 14,75. Aí vocês veem que esses valores aqui vão aumentando, tá bom? Mas isso aqui eu só utilizei mesmo para a gente pegar alguns valores aqui e bater. E mostrar para vocês, obviamente, aqui é bem legal para vocês compararem, principalmente um CDB pós-fixado com uma LCI e uma LCA, que é bastante interessante para você saber qual é o melhor para o seu dinheirinho. Então eu construí essa planilhazinha aqui só para a gente dar uma olhada quanto rende esse dinheirinho no final e para falar também
algumas coisas sobre qual de fato é o melhor investimento, tanto para você deixar na sua reserva de emergência ou para o seu caixa, Tanacão. Então, primeiro a gente tem aqui o 99Pay. Ele tem um limite de R$ 5.000 e uma pegadinha safada que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Temos Recarga Pay também. Depois nós temos caixinha Turbo da Nubank, o Mercado Pago, Banco Sofisa e a caixinha tradicional da Nubank. Então, a gente tem primeiro aqui os limites, né? Então, por que isso aqui é uma pegadinha? Esse 99P aqui, eu tinha colocado lá na outra planilha e aqui também como 180% CDI, mas ele não é, Tanacão. Ele é 110% do CDI com R$ 5.000. Se a gente pegar aqui, ó, para vocês entenderem bonitinho o que que significa, a gente consegue olhar aqui, ó, lucre com 99P. Tem o seu saldo até R$ 5.000, ela paga 110% do CDI, e aí depois, a partir de 5.001 centavos, você começa a ter rendimentos de 80%. Isso quer dizer que os seus primeiros R$ 5.000 vão render 110 e depois os outros 80% do CDI. Então, diferente do que vocês veem aí na internet, muitos vídeos, não rende 180% do CDI. São 100% CDI mais os 80% CDI a partir de R$ 5.000. Então, esse aqui é o limite de R$ 105.000 e aqui a gente tem o 100% CDI, R$ 5.000. Então, aqui a gente tem o limite de R$ 5.000 com 110% do CDI. A partir daí, zero vale a pena. E mesmo aqui não vale. Por quê, Tanaka? A gente tem aqui nos dois casos, ó, isenção de IOF, tanto no Recarga Pay quanto aqui no 99Pay. Aqui a gente tem limite de R$ 5.000 no 99Pay e no Recarga Pay não tem limite. Então, você pode colocar quanto dinheiro você quiser. Só que esses dois aqui tem um detalhe muito preciosíssimo para você, eles não têm FGC. Então, esses dois camaradas aqui, eles não contam com um fundo garantidor de crédito que garante R$ 250.000 por instituição, por CPF, que foi muito falado nas últimas semanas por conta da transação entre o BRB e o Banco Master, né? Que todo mundo fala, meu Deus, vai quebrar. Isso é falado desde 2016. Esse banco paga muito boas taxas, na verdade, só que ele tem ali de fato um pouquinho mais de pimentinha. E aí todo mundo está muito tenso nesse momento. Então, por isso que é extremamente importante que tenha FGC. Então, inclusive, esses dois aqui não seria o ideal que você mantivesse o seu dinheiro lá. Esses outros todos aqui, ó, contam com o FGC. Então, o Sofisa, o Mercado Pago, a caixinha da Nubank, as duas caixinhas contam com FGC. Nós temos também a caixinha Turbo da Nubank, que é um verdadeiro fenômeno, porque está pagando 110% do CDI, o que é lindo, maravilhoso. Porém, para quem que ela faz sentido? Para quem está começando a investir e para quem já utiliza a Nubank como conta normal. Por quê? Você tem que colocar R$ 900 todo mês lá para fazer sentido, porque você tem aqui os 110% do CDI sim, mas você tem que trazer aqui, ó, a partir de R$ 900 para sua conta todos os meses utilizar como você quiser. Então, a partir de R$ 900 por mês, você tem esse rendimento e a partir do momento que você para de mandar, no outro mês, você já não tem mais esse direito dos 110% do CDI. O outro grande limitador é isso aqui, ó. São só R$ 5.000 que tem. Então, isso aqui é bom para quem está começando a investir, como eu falei, quem já naturalmente utiliza a Nubank como sua conta tradicional. Então, aí faz muito sentido. Então, provavelmente isso aqui vai fazer mais sentido para quem está começando a utilizar e a investir, a poupar o seu dinheiro, e para quem tem menos grana também, né? Para quem tem mais grana, não sei se faz tanto sentido assim você só ter esses R$ 5.000 aí com os 110% do CDI, tá, Nacão? Então, trazendo esses asteriscos aí para vocês, ele conta com o IOF também, e tem o FGC. Tem o 110% aqui. Depois a gente vai para o Mercado Pago. Esse sim eu acho que é o mais ideal para quem tem reserva de emergência, porque ele consegue ter o limite de R$ 20.000. Então acredito que boa parte da população brasileira vai se encaixar na reserva de emergência dentro dos R$ 20.000 aqui. Ele não tem o IOF e tem o FGC também. Então, por não ter o IOF e ter esse limite um pouquinho maior do que a conta da Nubank, acredito eu que seja para quem tem
ali a sua reserva de emergência, acredito que seja um dos melhores. Ele tem 107% do CDI e depois nós temos o Banco Sofisa. Ele não tem limite, mas tem IOF. Eu coloquei não tem limite, mas acaba sendo os 250 mil reais, tá bom? Por conta do FGC. Então ele tem FGC e tem IOF também. Ele tem os 105% do CDI, então está mais ou menos hoje 14,96 na taxa de juros atual. Depois nós temos a caixinha tradicional do Nubank ou deixar o dinheiro rendendo ali um RDB na conta da Nubank também vai ter o 100% do CDI, que hoje é aproximadamente 14,25. Dá um pouquinho menos que 14,25 aqui. Ela tem o EF também e também tem o FGC. Então esse limite entenda como 250 mil. E a maioria dos bancões hoje em dia também tem rendimentos muito parecidos com 100% CDI, um pouquinho mais, que é o caso da corretora do Japão. E que investimentos, se você precisar de ajuda com seus investimentos, inclusive a partir de 40 mil reais, a gente consegue te dar uma ajuda com os seus investimentos também. Tem um link aqui, quero ajuda com a assessoria, e aí a equipe do Japão liga para você aí se você precisar desse help com o seu dinheiro, Tanakão. É como se fosse uma segunda opinião médica sem custo nenhum pro Tanakão aí, Tanakão. E aí o que acontece aqui agora, a gente vai ver os rendimentos. Na verdade, aqui eu coloquei só uma observação, aqui eu coloquei ainda num período menor, né? Até 6 meses que eles participam da mesma tabela regressiva do imposto de renda, então até 6 meses a gente tem 22,5% de imposto de renda, infelizmente, né? O governo vai dar uma lapadinha no nosso dinheirinho. Vou liberar tudo aqui só para vocês verem, mas obviamente que aqui a gente tem o mesmo rendimento, e todos estão 110% do CDI, como eu falei, esses dois aqui, ó, esses dois aqui eu acho que não é legal você acabar investindo justamente porque não tem o FGC, 99Pay e no Recarga Pay. Mas a gente tem aqui um rendimento final de 5 mil, caso ele aplique 5 mil reais depois de 6 meses, 5.600. Aqui também a gente tem os mesmos 5.600. Depois a gente tem aqui 5.559, rendendo 107% CDI, 105.579,80 e 100% CDI, 552,19 na poupança, que rende basicamente hoje 7% mais ou menos, R$ 5.353. Aí eu trouxe também uma outra comparação aqui embaixo, só com as diferenças, que aqui tem menos IR, porque a partir de 2 anos você tem ali essa regressiva que infelizmente come 15% ainda do seu dinheirinho também, mas já é um pouquinho mais, né? Então não considere isso aqui, porque é o dinheiro que normalmente as pessoas vão utilizando também durante todo o dia, então vai ser bastante diferente do que esse valor. Mas para quem deixar os 2 anos finais, vai ter essa diferença aqui, ó. Ter 6.099 nesse aqui, mas esse aqui tá roubando, que é 110% do CDI, então a gente tem os mesmos valores, 5.666 para esses aqui, para depois 107% CDI, que é o Mercado Pago, 5.648. Depois a gente tem aqui para o 105, 5.635 e para o 100% CDI, que é a outra caixinha tradicional da Nubank, 5.605. Então dá diferença assim, tá vendo? Ó, dá uns 60 conto de diferença aí, que de repente dá para você pagar uma assinatura de alguma coisa aí para você fazer qualquer coisa que você queira, tá? Para você tem que pensar sempre o que é melhor para o seu dinheiro e também encaixar aí na sua vida, né? Porque, igual eu falei para vocês, de repente você não consegue ver todo dia, precisa de uma assessoria, alguma coisa assim, aí é melhor deixar onde fica mais fácil para você movimentar o seu dinheiro, porque às vezes fica muito mais caro você perder a oportunidade de comprar uma ação na hora certa do que deixar o dinheiro rendendo percentualmente um pouquinho mais do CDI, tá bom? Agora, para reserva de emergência, vai deixar o dinheiro parado? O Mercado Pago aqui é o melhor de todos para quem tem a reserva de emergência até 20 mil reais, com toda certeza, Tanacão. E me conta aqui, você tá gostando aí de investir? Porque quem está começando a investir, às vezes não vê tanto valor aqui, porque demora para crescer, mas acredite, agora está no melhor momento, porque a taxa de juros está quase batendo ali as máximas dos últimos anos, Tanacão. Então é muito legal que você comece agora, e também se você tá começando agora, tá um ótimo momento também, apesar que dá medo, tá bom? De investir em ações, de investir em fundos imobiliários, porque tem muita ação barata, tem muito fundo imobiliário barato também. Então já estuda aqui embaixo, tem vários materiais também.
e o Tanakão que está fazendo caixa onde você deixa o seu caixa. Comenta aqui para nós. O Tanakão me conta aqui algum lugar que o japonês esqueceu de contar para vocês, de reserva de emergência ou de caixa que vocês têm deixado aí, porque, mano, toda hora surge uma promoção maluca, a pessoa isenta IOF, não volta, e às vezes a gente não consegue acompanhar tudo, infelizmente, tá bom? Então, ó, para quem está começando a investir, vou deixar aqui um vídeo onde eu mostro 6 ETFs que pagam dividendos mensais aqui no Brasil, Tanacão. Tem um, inclusive, que está pagando mais de 2% por mês. Surreal o negócio. E aqui do outro lado eu vou deixar um vídeo onde eu mostro 4 formas para você começar a investir em dividendos.